Começa agora o podcast Ambientalize, podcast voltado à contribuição da ONG Apoena em Presidente Epitácio. Olá, começa agora o 5º episódio do Ambientalize. Eu me chamo João Paulo Ercolino e estarei hoje com a Natália Feitosa para um bate-papo rico em informação e com convidados especiais para falar sobre educação ambiental e agricultura familiar. Tudo bem, Natália? Tudo ótimo. E com você, João? Tudo bem. Vamos conhecer nossa convidada especial, a engenheira ambiental e professora Leila Maria. Olá, Leila. Tudo bem? Fale um pouco sobre você. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou engenheira ambiental, sou formada pela Unesp no ano de 2006. Depois eu fiz o mestrado em engenharia de edificações e saneamento pela UEL no ano de 2009 e concluí recentemente doutorado na área de materiais. Então eu trabalho muito com a parte de educação ambiental, de resíduos sólidos e estou aqui na universidade há 12 anos. Também está conosco o Alexandre Barbosa. Ele é engenheiro agrônomo e professor da UNOEST. Olá, Alexandre, tudo bem? Fale um pouco sobre você. Olá, tudo bem? Prazer em fazer parte desse bate-papo. Então, meu nome é Alexandre de Moraes Barbosa, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado aqui na UNOEST no ano de 2008, mestrado também na UNOEST em 2012 e concluí meu doutorado pela Unesp de Botucatu em 2017. Atualmente atuo na área de ecofisiologia agrícola, agrometeorologia e principalmente com a cultura da cana-de-açúcar. Pessoal, desde já agradeço pela presença para falarem sobre esse assunto. Então, bora começar? De acordo com a Lei de número 9795 de 1999, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida e sustentabilidade. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a expressão educação ambiental foi utilizada pela primeira vez em 1965 na Conferência de Educação da Universidade Keele, na Grã-Bretanha. Dessa forma, a educação ambiental é considerada como um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Leila, como podemos ter uma educação ambiental de forma satisfatória? Bom, é muito interessante a gente saber que no Brasil a gente já tem essa política nacional de educação ambiental, como vocês mesmos já colocaram, que ela data do ano de 1999. Bom, nós temos isso teoricamente, né? E deveríamos já ter essa educação ambiental, tanto em nível formal e não formal, já consolidada. Infelizmente, nós não vemos isso acontecendo de uma maneira eficiente na prática. Então, quando nós falamos em educação ambiental, e em caráter formal, citamos e precisamos entender que estamos falando da educação ambiental que é realizada nas escolas, seja de ensino médio, ensino superior. Quando falamos na esfera não formal, eu tenho que entender que eu abarco toda a população, que não está dentro de uma universidade ou dentro de um determinado colégio. Ou seja, todos nós temos que ter acesso à educação ambiental, quer seja no âmbito escolar ou não. Porque eu digo que ela não acontece de forma eficiente na prática, embora nós tenhamos essa política desde o ano de 1999 no país. Porque nós vemos que ela não acontece de uma maneira articulada e ela não acontece de uma maneira, vamos dizer assim, frequente. Ela acontece de uma maneira pontual. Então, o que nós encontramos muito no Brasil quando nós falamos de educação ambiental, quando vamos falar, por exemplo, do plantio de árvore, o dia da árvore, o dia da água. Isso não é educação ambiental. E como a educação ambiental contribui para a preservação do meio ambiente? Primeiro que é importantíssimo que o ser humano ele entenda a relação que existe entre ele
e o meio ambiente. O ser humano, muitas vezes, ele se coloca na posição superior ao meio ambiente, e ele não se coloca inserido no meio ambiente. Então, o meio ambiente é tudo e são todos. E todos nós temos o direito de ter um meio ambiente equilibrado, né, como a Natália mesmo colocou, mas também nós todos temos o direito, temos o dever de preservar esse meio ambiente. Então, acho que a relação que existe entre o homem e a natureza, ela tem demonstrado que nós tivemos alguns retrocessos. Então, inicialmente, nós tínhamos aquele homem, né, vamos pensar lá no homem da caverna, que ele vivia de uma maneira a colocar a natureza como superior. Ele dependia dessa natureza, e qualquer coisa que ele fizesse, que ele achasse que ele estava prejudicando a natureza, ele pedia perdão, né, para Deus, para a entidade superior, porque ele julgava aquilo ser um pecado. A partir do momento em que o homem começou a se colocar na posição de superior, eu consigo fazer até chover, a gente brinca, mas hoje a gente já sabe que já acontece isso em alguns locais, e que ele consegue colocar como se ele colocasse a natureza, né, embaixo do bracinho dele, que ele dominasse. A gente começa a perceber o tanto que houve a ruptura, né, nesse respeito com o meio. E hoje eu vejo que nós estamos, embora nesse retrocesso a natureza tem demonstrado a sua força e o tanto que nós estamos em desarmonia, eu vejo que nós estamos caminhando, né, para um momento no qual o homem está enxergando que ele não era nem inferior, como ele achava que ele era, e nem superior, mas que ele está inserido dentro dessa natureza, né? Então eu vejo que o caminho é esse, né? E uma coisa que eu acho que é importantíssimo dizer, não existe nenhum ser humano que não interfira no meio e que não receba essas interferências desse meio. Então, ele age no meio e ele também recebe esse efeito. É uma relação de causa e efeito dos dois lados, né? Uma via de mão dupla. Então, a educação ambiental é extremamente importante nesse sentido, para que a gente mostre para o ser humano o tamanho dele e que todas as ações dele vão ter alguma consequência, sejam positivas ou negativas. Então, a educação ambiental ela objetiva justamente isso, educar o ser humano de uma maneira com que ele respeite esse meio ambiente, que é o local, né, que é a casa dele, para que essa relação seja cada vez mais harmoniosa. Quando se fala em educação ambiental na agricultura familiar, as atividades de campo que ocorrem na zona rural baseiam-se nas práticas voltadas para a principal preocupação, que é educar ambientalmente o pequeno produtor. Sendo assim, consiste na ideia de informá-lo sobre a importância em preservar a mata nativa, mata ciliar e recuperar áreas, deixando de lado as inúmeras outras possibilidades sobre educação ambiental, que se refere à qualidade de vida, economia doméstica, otimização da produção familiar, técnicas e metodologias de manejo e gestão da propriedade para a minimização dos impactos e uso racional dos recursos. De acordo com o professor Dr. Roberto Antônio Finato, a agricultura familiar apresenta características específicas, como a utilização de mão de obra familiar, dimensão territorial menor e a racionalidade que está voltada em atender à necessidade da própria família e não de imediato às necessidades de comercialização excessiva. Desta forma, tais características representam a possibilidade de transição de um modelo de agricultura convencional pautado no excessivo uso de recursos naturais não renováveis para um sistema de produção agroecológico que tem como objetivo a sustentabilidade, exatamente por se tratar de um processo que restabelece as relações harmônicas entre o homem e seu espaço. Alexandros, como você vê as políticas governamentais acerca da agricultura familiar? Bom, esse tema ele é até um pouco assim polêmico, justamente porque a gente vê que às vezes, quando envolve meio ambiente, ele não é um plano de Estado, né? Cada governo que chega, às vezes, tomam aí decisões e às vezes o produtor ele fica muito realmente afetado, porque ele fica um pouco perdido em meio
a cada orientação, né, ou a cada, vamos falar assim, a ideologia do governo, né, vamos falar mais ou menos assim. A agricultura familiar, ela tem grande importância, porque 70% dos produtos que chegam à nossa mesa, ela vem da agricultura familiar. Então nós temos aí dados que aproximadamente, do último censo de 2017, aproximadamente 4,4 milhões de famílias dependem da agricultura familiar, seria algo próximo a 10 milhões de pessoas, né, que é responsável também por 9% do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Então, políticas públicas que incentivem a agricultura familiar, ela é de extrema importância, principalmente para o desenvolvimento regional. Então, às vezes nós vemos aí regiões que são muito fortes, essa região vai ter uma agricultura familiar muito fortalecida. E quando a gente fala fortalecida, principalmente com apoio público. Porque não é só, às vezes, ceder terra. Você tem que vir com assistência, você tem que vir com recursos, você tem que vir com tecnologia, você tem que vir com investimento. Então, com conhecimento, com tecnologia e principalmente vamos falar assim, com vontade política, é possível você incentivar a produção familiar e principalmente a consequência disso é um fortalecimento da região. Então todos ganham, tanto os produtores como também a sociedade que está integrada, né, nesse sistema de produção de alimentos aí. Qual a relação da agricultura familiar e a geração de emprego e renda de grandes centros urbanos? Então, mais ou menos em função desses dados, né? Então, hoje, aproximadamente 77% dos estabelecimentos eles são enquadrados como agricultura familiar. Ou seja, 77% das propriedades são enquadradas como a agricultura familiar. Só que apesar de ser um grande número de estabelecimentos, quando você pega em área, são apenas 23%. Ou seja, você tem muita propriedade pequena. Então, 77%, né, vamos por aí, mais de 70% da área, ela está com o quê? Com grandes produtores de 3, 5, 10 mil hectares. Sendo que o maior número realmente de pessoas no campo, ele está na agricultura familiar. E às vezes o produtor ele não sabe que ele tem acesso a esse recurso. Então agora eu só falei, não é só colocar o produtor na área, mas de onde que ele vai tirar a informação? Qual cultura que ele vai realmente ele vai cultivar para atender essa região que ele está? Será que ele conhece essa cultura? Será que ele realmente domina essa cultura? Então ele tem que dominar o sistema de produção. E principalmente também recursos. Então ele tem acesso a um trator, ele tem acesso a um adubo, ele tem acesso a uma semente. E hoje cada vez está mais caro isso. Então se você não incentivar esse produtor, isso quando eu falo é política federal, estadual e municipal. Se houver um fortalecimento das políticas públicas, em todos os sentidos, toda a sociedade ganha. E principalmente também o meio ambiente. Só que você tem que ensinar o produtor que compensa mais, às vezes, eu investir em tecnologia e informação para dobrar minha produtividade e intensificar do que sair aumentando a área. Recebemos algumas participações através das redes sociais. Acompanhe a gente pelo Instagram, @podcastambientalize, onde divulgamos as informações sobre os episódios. A primeira pergunta veio lá do Rio de Janeiro, da cidade de Rio das Ostras, e quem nos enviou foi a Emily Conceição. Obrigada, Emily, pela participação. Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Emily e atualmente eu faço curso de psicologia aqui em Rio das Ostras. Pensando sobre esse assunto de educação ambiental e agricultura familiar, me veio em mente que não dá para correlacionar essas coisas sem pensar na questão financeira, principalmente para pessoas de baixa renda. E a minha pergunta é, como eu posso reestruturar, trazer esse conhecimento, compartilhar com as pessoas, né, do bairro onde eu moro, para que eles possam, além de melhorar o ambiente que a gente mora, melhorar a situação do bairro, enfim, como que eu posso trazer esse conhecimento e auxiliá-los a produzir, né, algo com isso que traga renda? Bom, boa pergunta, né, em relação à fonte de recursos. Então, assim, a nível federal, o governo, então, ele tem um programa que ele chama PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Quem se enquadra nele, né? Produtores que tenham até 4 módulos fiscais, tá? O módulo fiscal ele varia de município para município, então aí você tem que consultar o município, mas
seria algo aí, pelo menos até 80 hectares, até 90 hectares. Então, provavelmente, pequenos agricultores, eles se encaixam como Pronaf. E também que, no mínimo, aí, 50% da renda dele esteja relacionado à agropecuária. Então, ele não pode, às vezes, ter outra fonte de renda. Realmente tem que estar ligado à agropecuária. E ele não pode ter uma renda bruta, tá, anual acima de 500 mil. Então, se ele se encaixar nesse perfil, ele tem a possibilidade de buscar crédito com baixas taxas. Se a gente comparar com o banco privado, nem se compara realmente, baixas taxas, longo prazo de pagamento, carência de pagamento, para fazer diversos tipos de investimento. Então ele pode comprar uma estufa, ele pode investir em novas variedades, ele pode modernizar a área, ele pode industrializar, ele pode melhorar a comercialização. Então, a nível federal tem esse programa, tá? A nível estadual, esse programa, normalmente os estados também oferecem para o produtor. Então, é a fonte assim, mais conhecida, mais divulgada que o produtor pode ter acesso. E grande parte dos produtores não conhece, às vezes, esse programa. Às vezes ele pensa que é só para grandes produtores. Não, pelo contrário. São para pequenos produtores e às vezes ele abrange diversos tipos. Tem programas do governo específicos que é para a parte realmente ambiental. Então, tem, por exemplo, o Inova Agro, que permite, às vezes, ele colocar energia solar. Então, ele tem esse recurso. Só que qual que é o problema, às vezes? Ele não conhece, ele não sabe, ninguém falou para ele. E se essa informação, às vezes, não chegar para essa pessoa, que ela se encaixa dentro dessa modalidade, ela, às vezes, vai passar desapercebido. Então, é importante isso. Existe o recurso, que às vezes falta justamente o que a gente falou. Essa informação chegar até o produtor. E, assim, são taxas realmente para incentivar a produção de pequenos produtores. Então, o recurso existe. O que está faltando, às vezes, é essa comunicação e a pessoa saber que ela tem acesso a, por exemplo, esse tipo de crédito rural. Eu queria fazer uma pergunta para o professor. Ele falou muito sobre essa dificuldade de comunicação. O que você sugeriria, professor, que fosse feito para melhorar essa comunicação? Vamos conhecer um pouco o sistema. Por que os profissionais que trabalham na área, eles buscam, às vezes, as grandes empresas? Porque ele ganha porcentagem de comissão. Então, às vezes, o lucro dele, o projetista que faz o projeto, ele ganha porcentagem. Então, às vezes, ele vai atrás de grandes produtores, porque quando você tem ali a porcentagem é alta. E, às vezes, então, a agricultura familiar, ela fica um pouco deixada de lado. Às vezes, ele teria que atender 100 produtores para ter o mesmo lucro que ele atendeu um produtor. Então, até a parte, assim, os profissionais deixam um pouco de lado. Então, aí é onde que entra, assim, acho que falta. A prefeitura tem engenheiros agrônomos que façam esses projetos capacitados, que auxiliem os produtores. Na verdade, assim, acho que toda a prefeitura tem uma secretaria de agricultura, quase toda a prefeitura tem um engenheiro agrônomo, então ele poderia estar, no mínimo, fazendo esse tipo de assistência. Caso, às vezes, ele não tenha capacitação, a prefeitura também tem condições de fazer parcerias com bancos, porque esse dinheiro vem via bancos, para fazer essa capacitação desses profissionais. Então, assim, eu acho qual que é o grande gargalho realmente? O recurso existe, mas é profissionais, pessoas que estejam, vamos falar assim, motivadas e queiram ajudar o pequeno produtor. Porque quando ele faz o projeto, o retorno financeiro para ele é muito baixo. Então aí entra aí a hora do poder público realmente de fornecer essa assistência, essa consultoria, às vezes pagando profissionais para que ele atenda, às vezes, determinado grupo de produtores de uma cidade, de uma região. A próxima pergunta veio de Presidente Prudente e quem nos enviou foi a Gabriela Moschini. Obrigada, Gabriela, pela participação. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos. A gente sabe que tem muita discrepância no país, né, em relação à qualidade, né, do ensino, que seja o que é ofertado pela escola particular em relação da escola pública, quanto ao que é ofertado pela escola pública, umas entre as outras. Só que cada vez mais dentro das escolas, né, eu particularmente posso relatar que eu tive, mesmo estudando a vida inteira em escola pública, eu tive essa experiência de aprender sobre educação ambiental dentro da escola, né,
a importância de economizar água, a importância de reciclar, né, coisas assim desse tipo que são acessíveis para a maior parte da população. Mas mesmo assim a gente vê que apesar dessa conscientização estar sendo cada vez mais frequente, a gente sabe que a situação ela só piora. E a gente vê que não só no Brasil, mas em todo mundo a coisa tem só piorado, apesar dessa conscientização com a população está aumentando, né? Então a coisa ela meio que está indo para o caminho contrário do que se é esperado. Quero saber a opinião de vocês a respeito. Muito obrigada. Bom, eu queria então agradecer a Gabriela. A pergunta dela daria uma tarde inteira aqui, uma noite, um debate. Então, muito obrigada. Primeiro, eu fico muito feliz por saber que tem pessoas que têm essa preocupação, como é a Gabriela, então isso já me deixou muito feliz. E segundo, por ser engenheira ambiental e por trabalhar tantos anos com educação ambiental, eu sempre me questiono o seguinte, né, e vai de encontro com a atitude da Gabriela. Quando que a gente sabe que a gente educou o outro ambientalmente? Essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer. Eu estou trabalhando com a educação ambiental, sou uma professora e educo ambientalmente os meus alunos. Mas será que eles se educaram ou só eu que eduquei? Então, a educação ambiental ela só existe a partir do momento que existe uma mudança. Então, quando é que eu sei que alguém foi educado ambientalmente? Quando aquela educação trouxe para aquela pessoa uma mudança de postura. Então, houve uma reflexão e houve uma mudança de atitude. Isso, nesse sentido, eu posso dizer que aquela pessoa foi educada ambientalmente. Então, Gabriela, parabéns para os seus professores, parabéns para você, porque a educação aconteceu. Você ficou com uma pulguinha atrás da orelha e está pensando em o que fazer para ser uma agente de educação ambiental também. Outra coisa que eu chamo a atenção é que muitas vezes a gente relaciona a educação ambiental no âmbito formal. Então, eu não preciso ser professora, eu não preciso ser professora, eu não preciso estar dentro de uma escola, de uma universidade para educar alguém ambientalmente. Eu posso estar dentro da minha casa, eu posso ser uma dona de casa, eu posso ser um produtor rural e eu posso educar as pessoas. Por quê? Porque eu educo o outro principalmente pelo que eu faço e não pelo que eu falo. E a próxima pergunta veio de Cabo Frio e quem nos enviou foi o Gabriel Nascimento. Obrigada, Gabriel, pela participação. Tudo bem? Meu nome é Gabriel Nascimento, sou de Cabo Frio, aqui do Rio de Janeiro, e minha pergunta é relacionada à educação ambiental. Como anda a educação ambiental nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, e se existe algum projeto para ampliar esse tipo de estudo? Bom, primeiramente, eu acho que a gente precisa educar o ser humano por inteiro. Essa é a primeira coisa que eu sempre digo. Então, não adianta eu ir para o colégio e falar que eu vou educar ambientalmente uma pessoa dentro de uma determinada escola, dentro de uma determinada disciplina, dentro de 4 paredes. Então, a pessoa ela fica ali uma parte do seu dia e depois ela volta para casa. Então, o que ela vai fazer com o que ela aprendeu às 4, 5 horas ali dentro de uma determinada disciplina é o que vai dizer sobre aquela pessoa, né? Com quem ela vai conviver. Então, eu trabalho muito com resíduo sólido, né? Gabriel que fez a pergunta. Então, Gabriel, eu trabalho muito com resíduo sólido. E aí, quando a gente fala em resíduo sólido, todo mundo fala logo, vamos separar para coleta seletiva, tá? E aí o pensamento sempre é aquele, eu vou separar para coleta seletiva para ajudar os catadores, né, que vão passar na minha porta, e beleza. Mas, gente, será que é óbvio, eu estou ajudando catadores, estou ajudando seres humanos, mas vou de novo além, né? O que eu preciso entender sobre a coleta seletiva? Se eu mostrar para as pessoas, isso já aconteceu comigo. Até hoje eu falo, meu Deus, né? Eu estava falando sobre a coleta seletiva para um colégio, eu moro em Martinópolis, falando para um colégio, e a diretora virou e falou, olha, nós vamos começar a ter um programa de coleta seletiva aqui no nosso município, então eu vim aqui pedir para que vocês instruam as crianças, era uma creche, para que vocês instruam as crianças para que a gente consiga separar os recicláveis para a coleta seletiva. Ela virou e falou assim, então vou falar para a partir da semana que vem, elas começarem a trazer plástico para cá, aí a gente vai usar copinho plástico, porque a gente gera bastante, e aí a gente separa para os catadores. Eu falei, não é isso. Então, não é começar a usar mais plástico para gerar mais resíduo para separar para os catadores, para gerar renda, entende? Então, olha o quanto
a questão da educação ambiental, o quanto o negócio você tem que olhar do início, né? Então, é tentar diminuir o meu consumo. O melhor resíduo é aquele que não é gerado. Então, partindo do momento que eu vou enxergar a cadeia como um todo, eu não vou ficar focado só nos recicláveis que eu estou gerando para separar em 4 tambores diferentes, né? Que aí vem um outro questionamento meu. Olha o tanto que o comércio, olha o tanto que o dinheiro interfere na questão ambiental. Olha o tanto que a política interfere. Se eu for pensar, eu separo em 4 recipientes diferentes. Por quê? Plástico, papel, vidro e metal. Se o catador vem, mistura pega os 4 recipientes e mistura. Para que eu faço a população separar em 4? Ela se sente o quê? Boba, perdendo seu tempo. Mas por que isso começou, né? Essa separação em 4? Porque quando começou a se falar em coleta seletiva, há 15, 20 anos atrás, começou a querer vender esses recipientes. Então falou, não, vamos colocar, que vai chamar atenção, vamos vender, vamos fabricar um monte. E hoje a gente sabe que quando chega na cooperativa ou nas associações, esses materiais que a gente separa em 4, eles são misturados e eles são separados em mais ou menos 20 a 30 tipos, de acordo com o material. Então não há necessidade da população separar esses 4. Né? Então é isso, mais uma vez, que eu estou dizendo. Como estamos trabalhando a educação ambiental. Então, não é que não tem educação ambiental, mas a gente precisa entender o que é educação ambiental e como trabalhar de uma maneira coerente a educação ambiental. A ambientalização curricular é um processo contínuo de produção cultural voltado à formação de profissionais comprometidos com a completa busca de melhores relações possíveis entre a sociedade e a natureza. Alexandre e Leila, o que vocês acham do processo de ambientalização curricular no ensino básico e superior? Eu concordo com a fala da professora Leila que o superior sozinho ele não vai resolver. Isso aí é um tema que ele tem que estar vindo trabalhar desde realmente da criança, passando, e muito mais, vou ter mais além, né? Isso faz muito parte da humanização, né? Eu concordo, por que eu não vou jogar um papel na rua? E muitos pensam assim, eu vou estar dando emprego para alguém, né? As pessoas precisavam primeiro se humanizar, né? Para começar a entender, foi para a gente conversar um pouco de ambiente, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre a parte do ensino superior, né? Ao qual eu tenho mais acesso. O que a gente vê muito claro, assim, vamos falar na parte da agricultura que eu tenho mais contato. O trabalho é muito mais árduo, por quê? Porque você vai ter que deseducar uma pessoa que às vezes ela passou 20, 30 anos ouvindo algo, para você inserir uma informação nova nela. Isso é muito difícil. Vou dar um exemplo. Há 40, 50 anos atrás, né, vamos pegar aí, os produtores que foram desbravar o Centro-Oeste. O governo incentivou eles com máquinas, correntes, desmata. Então na cabeça dele ele tinha que fazer o quê? Derrubar a árvore. Aí hoje você chega para ele e fala, você não pode mais derrubar uma árvore. Então, é um trabalho muito difícil. Então, por isso que acho que assim, a nossa grande aposta é nessas novas gerações, nesses filhos. Eu acho que isso é muito importante, porque o campo está se modernizando e, principalmente agora, o filho do produtor ele está vindo estudar. Então, se essa informação, a importância da parte de ambiente não chegou ao produtor, se chegar nesse filho, esse filho quando retorna para casa, ele pode promover uma mudança, né? E provavelmente esse filho vai dar continuidade na atividade. Então, se tratando para o ensino superior, que você tem profissionais que vão retornar às vezes para a região e também que vão prestar essa consultoria, eu acho que principalmente a nossa educação dessas novas gerações, eu acho que elas estão vindo mais conscientes. A gente vê que grandes empresas, que às vezes ela nem queria ser ambientalmente, mas quando ela dá uma bola fora, né, a pressão social de mídias sociais ela vem muito forte. Então, por causa dessa pressão também dessa nova geração, eu acho que essa educação ela vai se fortalecer mais. Então, realmente, essas novas gerações que estão tendo acesso agora a conteúdo e sabem quais serão as consequências, né? Hoje nós já sabemos, todo mundo sabe quais serão as consequências, mas para isso você tem que sempre mostrar a importância prática, né? E principalmente eu falo que é trazer para o lado humano.
E se você ama alguém, você tem que amar o ambiente. O que eu faço para o ambiente, ele vai me devolver. Então, se eu sou um humano bom, eu tenho que ter atitudes boas, né? Então, é uma educação desafiadora, mas estamos tentando aí. Bom, quando a gente pensa muito no contexto da universidade, igual o professor Alexandre colocou, a gente sempre, o aluno ele pensa assim, eu vou para tal universidade porque é a melhor. Vamos pensar na UniOeste, a segunda melhor universidade. Mas aí eu penso, e esse profissional que vai sair daqui, ele vai ser também o melhor? Isso vai depender dele, muitas vezes. Então, por mais que o professor, por mais que a universidade traga esses conceitos éticos, sociais, ambientais, depende muito também dessa bagagem que esse profissional traz. Mas, de uma maneira geral, nós, vejo como, enquanto professores, temos o dever de devolver para o mercado de trabalho, para a sociedade, um profissional que teve acesso a esses conhecimentos. Então, eu não posso, mais uma vez, garantir que o aluno vai assimilar, dentro do contexto da universidade, tudo aquilo que foi ensinado a ele. Mas eu tenho que garantir que ele teve acesso àquilo. Uma outra coisa que veio na minha cabeça quando o professor Alexandre estava falando, e aí eu pensei, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque ele é expert ali em agricultura familiar, e eu não manjo quase nada ou nada, né? Então eu aprendi bastante aqui hoje. E quando ele estava falando sobre esses produtores não saberem, essa comunicação truncada, eu fiquei me perguntando, será que a gente não poderia tentar fazer com que os alunos do curso de agronomia, por exemplo, ou de gestão, com que eles fizessem esse papel, né, dentro de projetos extensionistas? Então, a gente tem falado muito hoje de devolver para a comunidade aquilo que aquele estudante ele adquiriu de conhecimento, devolver para a população. Então, levar esse conhecimento para uma população que está fora dos muros da universidade. Então, será que a gente não poderia começar a pensar nessa educação, nessa ambientalização cada vez mais articulada, não só com dentro da sala de aula, com o ensino, mas também com a pesquisa e com a extensão? Então, fica aí o meu desejo profundo de que essa ambientalização ela seja cada vez mais pensada de uma maneira nessa tríade dentro da universidade. Complementando, acho que a Faculdade de Ciências Agrárias ela tem um projeto que ela chama PPPS, que é Pequena Propriedade Produtiva Sustentável. Até o professor que é o líder é o professor Neymar. Os alunos, eles passavam alguns fins de semana em produtores de assentamentos da região. Então, e já tinham várias parcerias com várias prefeituras, que a prefeitura vinha buscar esses alunos, às vezes na sexta, no sábado de manhã, e ele ia até a propriedade, passava o fim de semana lá, aí voltava no domingo, né? Justamente para aplicar esses conceitos. Então, isso estava muito forte, né? Acho que até rendeu alguns prêmios para a UniOeste por causa desse projeto. E você já estava também, vamos falar, integrando alunos da veterinária, da zootecnia, da agronomia. E o produtor ele começava a ver benefícios, sem às vezes ele investir R$1 a mais, só com conhecimento, ele estava aumentando o rendimento dele, né? Conseguindo colocar 2 cabecinhas de gado a mais, produzir um pouquinho mais de silagem. Então é um projeto que, assim, existe, só que a pandemia deu uma esfriada. Mas, assim, esse projeto rendeu muitos prêmios da UniOeste, que era o aluno lá passando realmente a vivência, né, no assentamento. Era um projeto para assentamentos, desenvolver assentamentos. A ideia é que, pelo menos passando a pandemia, esse projeto seja retomado aí. Devido à pandemia do coronavírus, a Apoena desenvolveu uma campanha intitulada Bosques da Memória, em homenagem às vítimas da doença. Na ocasião, está sendo plantada uma muda para cada vítima da Covid-19. A ação já ganhou dimensão nacional, com mais de 50 bosques espalhados pelo Brasil, em 19 estados brasileiros. Para mais informações sobre o projeto, acesse o site www.bosquesdamemoria.com. Leila e Alexandros, na opinião de vocês, qual a importância da ONG Apoena realizar atividades como essa? Bom, eu acho que, primeiro, a Apoena ela tem trabalhado há 33 anos, né, então ela tem se destacado numa causa muito nobre, que é tentar cada vez mais defender, né, o bioma Mata Atlântico. Então a gente sabe que a gente tem esse bioma Mata Atlântico, que ele é um dos, né, que mais abriga a biodiversidade do planeta. Então cerca de 8% de toda a biodiversidade do planeta Terra
está alocado dentro do bioma Mata Atlântico, e ao mesmo tempo a gente sabe, principalmente aqui na nossa região, o tanto que ele foi fragmentado. Além de ser uma ação super importante que são esses bosques para homenagear as vítimas da Covid-19, para também agradecer, acho que todos os profissionais da saúde que trabalharam, eles também estão fazendo esse plantio e estimulando para que a gente consiga tentar desfragmentar, né, tentar reconstituir essa Mata Atlântica. Então eu vejo como, isso sim eu vejo como educação ambiental. Então acho que a Apoena, ela não fica falando, né, ela trabalha. Então é um ótimo exemplo que a gente podia, assim, né, para mostrar, olha, educação ambiental é isso, educação ambiental é o contribuir, eu agir, eu trazer uma reflexão, né. Então, além de ser um gesto muito nobre, né, por conta de tudo isso que a gente passou e tantas vítimas, né, aqui na nossa região, infelizmente, ela também está contribuindo para tentar harmonizar essa relação com o meio aqui, né, nesse bioma que é tão importante. É uma iniciativa realmente que nós temos que parabenizar, porque acho que, pelo menos para mim, um dos piores momentos que eu vi, assim, como sociedade, né, como humano, e quantas perdas nós tivemos, e você conseguir, né, fazer essa homenagem, trazendo para a natureza, porque a natureza ela se recicla. Então, né, cada árvore que for plantada ali, que vai, né, homenagear uma pessoa, ela vai se reciclar eternamente. Então, e às vezes assim, né, trazendo para um lado aí mais humano, e às vezes essas perdas, né, elas têm esse impacto muito na nossa vida. Então, é de grande importância, principalmente, realmente, eu falo isso porque, né, nós fazemos muitas ações aqui para plantar árvore, e às vezes, mas assim, não tem às vezes um pouco, né, sem sentido, mais ações pontuais, e essa ação não, realmente, dentro do contexto que nós estamos vivendo, ela traz um significado muito grande, e dentro do contexto que nós vamos viver. Por quê? Se nós não tomarmos uma atitude em relação ao ambiente, mais catástrofes como essa podem acontecer. Até 40 anos atrás, as pessoas não estudavam impacto ambiental, né? Então, fica aqui, né, meus parabéns, e realmente que isso incentive mais pessoas a participarem. Está chegando ao fim a 5ª edição do podcast Ambientalize. Gostaria de agradecer em nome de todos da equipe por esse bate-papo rico em informações. Leila, muito obrigada pela participação e contribuição nesse episódio. Bom, eu quero agradecer, João Paulo, Natália, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, professor Alexandre, aprendi muito. Eu acho que isso é o bacana, a troca, né? A gente dá e recebe, e simultaneamente foi aqui nesse bate-papo. Então, muito obrigada, da minha parte só agradecer, né, e dizer que estou sempre aqui à disposição, caso precisem de outros momentos que eu possa contribuir também. Agradeço também ao professor Alexandre por sua contribuição. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom. Duas vezes segurar a gente, que a gente fala bastante, né? Mas, assim, a minha segunda opção para a graduação foi engenharia ambiental. E tá ligado, não tem jeito. Não tem como eu olhar a agricultura se não olhar o meio ambiente. Não tem como olhar o meio ambiente se não olhar a agricultura. Então, e existe um ponto de equilíbrio. Isso que é importante. Só que as pessoas não enxergam, né? E existe um ponto de equilíbrio, existe intensificação sustentável, e existe diversos sistemas já hoje possíveis que você produz alimento com qualidade, produz até com altos rendimentos, mas o ambiente, os recursos estão ali, todos preservados certinho. Então o que falta muitas vezes é vontade política, e que essa informação chegue realmente ao produtor, tá? Então agradeço, e sempre que precisar estou à disposição ainda. E obrigada, João, pela companhia nesse episódio. E obrigado você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, o @podcastambientalize, para ficar por dentro dos conteúdos e bastidores do nosso podcast. Até uma próxima. Tchau, tchau. E a gente se encontra. Tchau. Esta produção é vinculada ao trabalho de conclusão de curso Ambientalize, a experiência do podcast institucional sobre a contribuição da Apoena em Presidente Epitácio, realizada junto à Escola de Comunicação e Estratégias Digitais da UNOeste,
elaborada em seu laboratório de rádio com assistência técnica de Adriano Batista.